a Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usaram piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Os descendentes de Sem. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu o seu filho Herber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Heber tinha 34 anos, nasceu seu filho Pelege. Depois disso, Heber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleu viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu o seu filho Seruge. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serugue tinha 30 anos, nasceu o seu filho Naor. Depois disso, Serugue viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Os descendentes de Terá.
São estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abraão, de Naor e de Harã. Harã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando o seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Harã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Harã, com a idade de 250 anos. Então, nas leituras de hoje, principalmente na primeira que eu fiz, da Torre de Babel, vemos a Torre de Babel, né? Que fala sobre um povo que decidiu construir uma cidade lá. E eles falaram que eles iam ficar famosos porque eles iam construir uma cidade e uma torre que chegaria até o céu. E Deus, percebendo que eles querer ser tão grandes assim, Deus decidiu descer até essa cidade e confundir a língua deles, para que eles não se entendessem mais e não construíssem mais a cidade. Então foi isso que Deus fez. Ele desceu até lá, aquela cidade, e fez com que a língua deles ficassem diferente uma da outra, para que eles não se entendessem mais. Aí no versículo 9, né, do Gênesis 11, fala assim: a cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro, como eu tinha explicado. A partir do versículo 10 até o versículo 26, fala dos descendentes de Sem, filhos de Noé. E essa parte eu acredito que não tem muita coisa para explicar, que é só descendentes, né, de Sem. Mas tem uma coisa interessante aqui. Tem a parte de Terá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, achei. Aqui, ó, no versículo 24. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Aí no 26. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. E é também sobre isso que fala a partir do 27, que é os descendentes de Terá. Terá foi o pai de Abraão, de Naor e de Harã. É aquele Abraão conhecido, né? Aquele Abraão que foi pai de muitas nações, de várias nações. E a partir do 27 até o final, né, fala dos descendentes de Terá, de Abraão, fala de Naor e também de Harã. Também fala de Sarai, a esposa de Abraão, né? Fala também um pouquinho, bem rapidinho, da esposa de Naor, que é Milca e Isca. E também fala que eram filhos de Harã, que morreu, né, na Babilônia. E também fala como acaba, onde que Terá morre, que é na cidade, aqui ó, no versículo 31 fala aqui, que eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. Aí no 32 que fala
e Terá morreu em Harã, com a idade de 250 anos. Então essa foi a leitura da Bíblia, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem para que a palavra de Deus chegue cada vez mais a mais pessoas. Que Deus os abençoe. Até a próxima leitura.